Será que você está vivendo muitos anos de vida ou será que você está vivendo o mesmo ano várias vezes? Os últimos anos foram uma verdadeira montanha-russa nas nossas vidas. Parece que o tempo passou muito rápido, mas ao mesmo tempo muito devagar. Muitas das coisas que você gostaria de ter realizado, você provavelmente não conseguiu realizar. Só que isso não é algo exclusivo desses últimos anos e das crises que nós estamos vivendo, tanto aqui no Brasil quanto no restante do mundo. É claro que as dificuldades recentes tornam a mudança de vida ainda mais difícil, mas infelizmente muita gente segue pela vida justamente assim, vivendo o mesmo ano várias vezes, repetindo padrões que já não fazem sentido para a sua vida, prometendo que vai mudar, planejando até as mudanças, mas quase nada sai do papel. Quando o assunto é mudança de comportamento, mudança de vida, eu costumo perguntar para as pessoas o seguinte: o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas me responde na lata, muito rápido: Pedro, um comportamento é mais fácil de mudar. As pessoas costumam achar que as crenças são duras, difíceis de mudar, enraizadas. Mas aí eu te pergunto o seguinte: o que é mais fácil? Começar a sua dieta hoje, na próxima refeição, ou crer piamente que você vai começar na semana que vem? E aí você percebe que nós mudamos nossas crenças com muita facilidade, né? Afinal de contas, acreditar que você vai mudar na semana que vem não gasta nenhuma energia. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Você pode estar lá deitado no sofá, comendo uma pizza, assistindo a uma série e lá, no conforto gostoso do prazer, você pensa consigo mesmo: semana que vem eu vou mudar, eu vou me exercitar, eu vou me alimentar melhor, enfim. Você acredita piamente nisso, mas no fundo nós sabemos que costuma ser uma mentira. Uma mentira que você conta para si mesmo. É aquilo que a ciência chama de auto-engano. Mas acreditar que você vai começar a mudança na sua vida semana que vem ou ano que vem, que seja, isso não gasta energia e o nosso cérebro é preguiçoso. As nossas vontades são traiçoeiras e nós costumamos ter vontade de fazer coisas que não gastam energia e trazem recompensa imediata. Descanso, prazer, conforto. Crer que a dieta vai começar na semana que vem não gasta energia e é confortável. Crer que você vai mudar as coisas semana que vem ou ano que vem não gasta energia e é confortável. Já levantar do sofá e agir para mudar as coisas, isso sim gasta energia, isso vai exigir que você enfrente o desconforto que é natural em todo o processo de mudança. Mas a mente humana é muito traiçoeira e ela nos faz aceitar essas crenças que paralisam e prejudicam as nossas vidas. O ano começa depois do carnaval. A vida começa aos 40. A dieta começa semana que vem. Para pensar nisso. Olha quantos chavões existem para alimentar o nosso auto-engano. Porque agir para mudar de fato gasta energia. Viver exige esforço, consistência, foco. Então é mais fácil viver confortável na sombra de uma mentira. Essa delirante crença de que nós vamos começar amanhã aquilo que nós poderíamos estar construindo e saboreando hoje. É triste perceber que tem gente que vai deitar arrependida no túmulo por não ter vivido a vida que gostaria. Mas essa mesma pessoa não teve coragem de levantar do sofá enquanto estava viva para mudar essa situação. Então pare de prometer para amanhã. Levante-se e comece agora. Pare de se desculpar por quem você foi ontem. Mude e seja alguém diferente hoje. Talvez você tenha a intenção de mudar aí dentro de você. Talvez você creia que vai mudar as coisas amanhã ou semana que vem ou ano que vem. Talvez você tenha até prometido ou esteja prometendo para si mesmo que a mudança vai acontecer na sua vida. Pare de se enganar. Pare de acreditar que intenções, crenças, promessas mudam alguma coisa. Quando o assunto é mudança de comportamento, mudança de vida, um passo minúsculo é maior do que a mais gigantesca intenção. O mundo está repleto de promessas vazias e de gente que acredita piamente que vai começar amanhã aquilo que essa mesma pessoa está prometendo para si mesma há anos.
E essa é a primeira lição que décadas de estudos científicos sobre mudança de hábitos e comportamentos nos ensinam. Em vez de prometer ler um livro inteiro semana que vem, comece lendo 10 páginas hoje. Em vez de prometer perder 10 quilos em um mês, começa levantando agora e caminhando por meia hora que seja. E aí repete amanhã e de novo depois. A verdadeira mudança ocorre com pequenas atitudes diárias, não com grandes promessas. E talvez você tenha medo. O medo é natural. O medo é importante, inclusive. Quem não tem medo é tolo, porque o medo nos ajuda a evitar riscos desnecessários. Mas acontece que existem riscos necessários, riscos que você vai ter que enfrentar e assumir se você quiser mudar as coisas na sua vida. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é você saber escolher com inteligência e estratégia quais medos você vai enfrentar para conquistar a vida que você deseja. Então, eu te pergunto, quantas das suas justificativas para não sair de onde você está agora são meras manifestações do seu medo de arriscar? A primeira pergunta que você precisa responder, se você deseja mudar a sua vida de maneira duradoura de fato, é essa aqui. Quais hábitos, relações e projetos estão te prendendo a uma vida que já não faz mais sentido? Do que você precisa abrir mão para poder conquistar a vida que você deseja e merece? Antes de definir metas e planejar aquilo que você deseja para a sua vida, você precisa ter clareza sobre essas questões. E isso vai exigir coragem. Enquanto você não disser adeus às âncoras que estão aí te prendendo a uma vida sem sentido, vai ser impossível navegar por novos oceanos. Todo ser humano que está vivo e saudável deseja crescer, mas existem duas maneiras de você crescer. A primeira, que infelizmente é a mais comum, é diminuindo os outros. Você já deve ter conhecido alguém assim. Para se sentir grande, a pessoa tem a necessidade de diminuir as outras pessoas. Esse é um caminho cômodo e fácil, mas acontece que isso é uma ilusão de crescimento. Essas pessoas não estão crescendo, elas vivem acorrentadas na própria pequenez, na própria mesquinharia, na própria inveja. O verdadeiro crescimento é quando você se torna alguém maior e mais completo do que essa pessoa aí que você é hoje. Mas para isso, você precisa dizer adeus a quem você foi ontem, a uma versão sua que já não faz mais sentido. E esse é o meu objetivo neste vídeo de hoje. Eu quero te trazer conhecimento, baseado na filosofia e na ciência mais atual. Com isso, eu quero te ajudar a assumir o controle da sua vida para você realizar o pleno potencial que existe aí dentro de você. Só que para isso você precisa compreender como funciona o seu cérebro, a sua mente, o seu comportamento. E é justamente isso que nós faremos juntos aqui neste vídeo. Eu vou te levar por um passeio pela ciência que estuda a mente e o potencial humano. E ao final desse passeio, você vai entender melhor como a sua mente funciona e com isso você vai entender o papel da mudança na sua vida. E eu vou te contar o que você pode fazer para assumir as rédeas da sua vida, para assumir o controle da sua vida e viver uma vida que é verdadeiramente sua. Uma vida onde você é capaz de realizar o pleno potencial que existe aí dentro de você. Mas eu já te faço um alerta desde já. Eu não vou te dar uma fórmula mágica e não vai ser em 21 dias disso ou daquilo que as coisas vão mudar. A vida humana é complexa e não existe resposta simples para resolver algo tão complexo quanto a existência humana. Então, se você está preparado para buscar conhecimento com profundidade, com comprometimento, vem comigo. Mas se o que você quer aqui é um resumo rapidinho, uma fórmula simples para você resolver as coisas, aí então eu recomendo que você procure um outro canal do YouTube, não tem problema nenhum. Mas quando a fórmula simples não funcionar, porque ela não vai funcionar, você volta aqui para encarar a complexidade da vida junto comigo, com coragem, conhecimento e comprometimento. Sempre que eu falo sobre a ciência da mudança eficiente, eu gosto de lembrar da história de um cara. E quando eu te contar a história dele, vai parecer que você não sabe quem é.
Vai parecer que você nunca tinha ouvido falar dele, talvez, mas eu te garanto, você conhece ele. E no final da história você vai se dar conta de que você sabe sim quem foi ele, ou, no mínimo, você conhece o legado dele para a humanidade. Essa história aconteceu na Grécia Antiga. Era setembro e o calor do verão já tinha ido embora e dava lugar ao frio de outono. E lá, no ano de 490 a.C., os persas desembarcaram perto de Atenas, a principal cidade-estado grega. O Império Persa, nessa época, era a maior potência militar do mundo. Uma potência militar muito agressiva, aliás. Eles invadiam e dominavam e, assim, eles cresciam. A Guerra dos Gregos com a Pérsia tinha começado 2 anos antes, quando os persas invadiram a Grécia pela primeira vez. O objetivo deles, obviamente, era dominar os gregos. Mas os gregos não aceitaram isso. E eles enfrentaram os persas frente a frente. E essa batalha, no ano de 490 a.C., foi decisiva. O general grego, um cara chamado Milicíades, foi avisado de que os persas tinham desembarcado perto de Atenas, e ele ficou bastante preocupado. Os persas tinham cerca de 30 mil homens. Os atenienses tinham apenas 10 mil, ou seja, 3 vezes menos soldados. Os persas tinham mais barcos e equipamentos e treinamento e, sob todos os aspectos, portanto, um exército maior e mais competente. Os soldados de Atenas eram, em sua maioria, pastores, poetas e filósofos, e não guerreiros profissionais, como os persas. Devido a isso, o general Milicíades decidiu 2 coisas. Primeiro, ele começou a preparar o exército grego para fazer frente aos persas, em uma cidade que ficava perto de Atenas, perto de onde os persas tinham lá desembarcado. Ao mesmo tempo, ele resolveu pedir ajuda para os espartanos. Esparta era uma outra importante cidade-estado grega na mesma época. Os espartanos eram soldados exímios, tão bem preparados que os feitos militares de Esparta viraram até lenda. Aliás, os espartanos eram tão sangue no olho, como se diz aqui no Brasil, que os feitos militares deles são contados no cinema, em filmes como 300 de Esparta, por exemplo, e tem até jogo de videogame famoso baseado nessa garra militar espartana. No jogo God of War, por exemplo, um dos jogos de maior sucesso das últimas décadas, o personagem principal é um espartano, chamado Kratos. E, se você já jogou, você sabe que o cara é casca grossa de fato. Enfim, os espartanos eram de fato, historicamente, nós sabemos, casca grossa, e por isso o general Milicíades resolveu pedir ajuda deles para enfrentar os persas. O problema é que a viagem até Esparta era longa e o terreno era montanhoso, difícil de percorrer a cavalo. Se ele mandasse alguém a cavalo, provavelmente demoraria muito para chegar lá. Foi aí que ele decidiu enviar um soldado chamado Fidípides para pedir ajuda aos espartanos. O Fidípides era um mensageiro militar. Ele saiu de Atenas e correu 246 quilômetros em menos de um dia, a pé, até Esparta para pedir ajuda aos espartanos. E aí você vira para mim e fala: "Ah, Pedro, isso é impossível, isso é mentira." E eu te garanto que não é mentira. Sabe por quê? Porque hoje em dia existe uma prova esportiva chamada Spartathlon, que é justamente uma recriação da corrida do Fidípides. Essa prova envolve percorrer 246 quilômetros em menos de um dia. E o recordista atual conseguiu terminar a prova em 20 horas e 25 minutos, no ano de 1984. Então, é fato. Fidípides correu 246 quilômetros de Atenas até Esparta para pedir ajuda. Só que, chegando lá, os espartanos até toparam ajudar, mas por questões religiosas, eles só poderiam enviar o exército de Esparta depois do fim da lua cheia, ou seja, eles só poderiam enviar o exército dali a 6 dias. O Fidípides, nesse momento, percebeu que não daria tempo dos espartanos ajudarem naquela batalha contra os persas, ou seja, Atenas estava em risco. E foi aí que o Fidípides resolveu correr de volta para Atenas para avisar que os espartanos não ajudariam. Ele correu de novo 246 quilômetros até Atenas, só que quando ele chegou lá, o exército já tinha partido para a batalha. Aí ele correu mais 42 quilômetros até a cidade onde os atenienses estavam enfrentando os persas.
Os gregos usaram o terreno que eles conheciam muito bem para cercar os persas e lutar bem de perto. Os persas tinham muitos soldados montados a cavalo, muitos arqueiros e também muitos soldados com espadas, só que espadas curtas. Os soldados gregos, por outro lado, usavam lanças e escudos. E como eles lutaram de perto e usaram o terreno estrategicamente a favor deles, a montaria a cavalo dos persas não conseguiu ter mobilidade para atacar, as flechas não foram eficientes e as espadas curtas também não. Os gregos massacraram os persas nessa batalha, mesmo com um exército 3 vezes menor de soldados muito menos preparados. E o Fidípides lutou nessa batalha, defendendo Atenas com tudo que ele tinha. Só que agora os gregos tinham um novo problema. A batalha tinha durado bastante tempo. E lá, em Atenas, tinham ficado somente as mulheres, as crianças e os idosos. Caso a batalha fosse perdida, essas mulheres, crianças e idosos tinham uma missão: queimar Atenas, tacar fogo e fugir, para que os persas não usassem Atenas como base. Como a batalha tinha durado mais tempo do que o previsto, o Fidípides teve que correr de volta até Atenas para avisar da vitória. Do contrário, a cidade seria queimada. Depois de ter corrido 246 quilômetros de Atenas até Esparta, 246 quilômetros de volta de Esparta até Atenas e mais 42 quilômetros até a batalha. Depois de ter lutado na batalha e vencido, o Fidípides correu mais 42 quilômetros até Atenas para avisar da vitória e evitar que a cidade fosse queimada. Ele conseguiu chegar a tempo e, segundo o historiador grego Heródoto, quando ele chegou em Atenas, ele disse apenas uma palavra: vencemos, e morreu de exaustão. Talvez você ache que você não conhecia o Fidípides, mas você conhecia ele sim, como eu disse, porque a cidade onde a batalha com os persas aconteceu se chamava Maratona. E como Maratona ficava a 42 quilômetros de Atenas, esse é o nome da prova esportiva que hoje é conhecida no mundo inteiro. Uma prova que envolve justamente correr 42 quilômetros em homenagem a esse grande herói grego. É claro que os persas não desistiram e depois da Batalha de Maratona eles voltaram e aconteceu a famosa Batalha dos 300 de Esparta. Mas isso é história para outro vídeo. Agora eu quero que você pense sobre tudo isso que eu te contei aqui. Essa história nos ensina muita coisa sobre estratégia e sobre o comportamento humano. Em primeiro lugar, quando nós observamos o que o Fidípides fez, parece que ele não era humano. Parece que ele não era como eu e você, de carne e osso. Afinal, como é que alguém consegue fazer uma coisa dessas? Onde esse cara encontrou forças para realizar tudo isso que ele fez? Você deve ter percebido que ele tinha uma coisa que a ciência mais atual nos mostra que é fundamental para uma vida de transformações e crescimento, que é propósito. Como disse o grande filósofo Friedrich Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase todo como. Ou seja, quando você tem um porquê, um propósito claro e forte, você suporta qualquer caminho, qualquer dificuldade para realizar esse propósito. Mas como encontrar e como realizar esse propósito? Aliás, já que o tema do nosso vídeo é mudança, crescimento e a realização do nosso potencial enquanto seres humanos, eu quero fazer uma pergunta até mais ampla, uma pergunta que eu acho mais interessante, inclusive. Considerando o conhecimento científico atual, considerando as descobertas mais atuais da ciência, o que uma vida precisa ter para que você realize plenamente o potencial que existe aí dentro de você? O que você precisa ter na sua vida para assumir o controle e mudar, transformar sua vida e realizar o seu pleno potencial? E é isso que eu quero responder a partir de agora. Desde a antiguidade, na filosofia, os grandes pensadores já tentavam responder essas perguntas. Por exemplo, na filosofia grega, que é o berço do conhecimento ocidental, todos os grandes filósofos tentaram responder: qual é a vida que vale a pena ser vivida? Qual é a melhor maneira de viver e de conviver com outros seres humanos nesse planeta? Ao longo da história do pensamento filosófico, desde a Grécia Antiga até hoje,
Nós temos várias respostas para essas perguntas. Cada filósofo tentou responder essas questões de um jeito um pouco diferente, e todas as respostas são interessantes e são valiosas. Os séculos se passaram e hoje nós temos muitas respostas filosóficas. Cada uma é um pouco diferente da outra e todas elas são preciosas e poderosas. A filosofia é um campo de conhecimento muito especial. Platão, Aristóteles, Epicuro, Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, René Descartes, Baruch Spinoza, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Nietzsche. Esses são só alguns nomes de grandes filósofos e todos eles estudaram a fundo a existência humana e tentaram responder qual é a vida que vale a pena ser vivida. Mais recentemente, com o desenvolvimento da ciência, a humanidade finalmente conseguiu testar essas respostas filosóficas, colocar essas respostas à prova para entender qual delas realmente representa uma vida que vale a pena, uma vida que realiza o seu potencial plenamente. E um dos primeiros cientistas a se debruçar sobre essa questão foi um cara chamado Abraham Maslow, na metade do século XX. Esse cara foi um visionário, um cara muito à frente do tempo dele. E para entender o que a ciência nos diz hoje sobre como transformar a sua vida e realizar o seu pleno potencial, nós precisamos falar um pouco sobre o trabalho do Maslow. Você provavelmente já ouviu falar do Maslow porque você provavelmente já viu por aí a tal pirâmide de Maslow, também conhecida como pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow. Essa pirâmide que está aparecendo aí na tela para você. O Maslow era um cara interessado em uma coisa, o topo aí da pirâmide, ou seja, a autorrealização humana. E o que é a autorrealização? Segundo Maslow, a autorrealização é a realização do seu potencial único enquanto ser humano. Um potencial que existe aí dentro de você, mas que precisa de algumas necessidades atendidas para que esse potencial consiga vir à tona. Ou seja, se você não tem essas necessidades básicas atendidas, você dificilmente será capaz de atingir o seu pleno potencial enquanto ser humano. Vamos dar uma olhada rápida na pirâmide de Maslow e falar um pouco sobre cada uma dessas necessidades. Lá na base da pirâmide nós temos as necessidades fisiológicas. Então nós estamos falando de respiração, comida, água, sexualidade, sono, homeostase, que é o equilíbrio biológico, excreção e outros processos biológicos básicos, ou seja, a nossa fisiologia mais básica. Logo acima nós temos as necessidades de segurança. E aqui nós estamos falando de segurança do corpo, segurança do patrimônio, segurança do emprego, segurança de recursos, segurança dos nossos valores, inclusive, da família, segurança da saúde e de todas as coisas mais que envolvem as nossas vidas e que têm valor nas nossas vidas. O segundo nível da pirâmide, portanto, é o nível da segurança. Logo em seguida nós temos amor e relacionamentos. E aqui nós estamos falando de conexões humanas, amizade, família, intimidade sexual e não apenas o sexo enquanto reprodução que fica lá na base da pirâmide por ser mais fisiológico. Aqui a gente está falando da intimidade de fato. Aqui nós estamos na dimensão social das necessidades humanas. Logo acima nós temos a estima, e aqui é claro, autoestima, autoconfiança, confiança em si mesmo e no outro. Nós estamos falando também das conquistas, do respeito que você tem por si mesmo e pelos outros, do respeito que você conquista através daquilo que você realiza. Estima em um sentido mais amplo, portanto. E, finalmente, nós chegamos ao último estágio da pirâmide, que é a realização pessoal, a autorrealização. E aqui nós estamos falando da plena realização do seu potencial enquanto ser humano. Bom, talvez agora você esteja achando que eu vou te dizer que para você mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para atingir o seu pleno potencial, você precisa seguir a pirâmide de Maslow, certo? Errou, porque não é isso que eu vou falar. A pirâmide de Maslow tem alguns problemas muito críticos e eu quero te explicar isso. O primeiro problema é que o Maslow nunca desenhou uma pirâmide na vida dele, e muita gente não sabe. Ou seja, ele nunca propôs essa ideia de pirâmide tão difundida por aí.
A origem da pirâmide foi em livros de administração e gestão empresarial, que tentaram simplificar a hierarquia das necessidades do Maslow para que ela ficasse, digamos assim, mais fácil de entender. E disso nós temos um segundo problema, que esse é o problema em si mesmo. A pirâmide criou uma ideia incorreta de como o Maslow enxergava a autorrealização humana, a realização do potencial humano. A pirâmide faz parecer que a vida humana é como uma escada, ou como um jogo de videogame. Quando você completa um nível, você sobe para o próximo. E aí, quando você completa esse novo nível, você sobe para o próximo e por aí vai. E além disso, veja que essa pirâmide tem uma ênfase muito grande em ter. Se eu tenho minhas necessidades fisiológicas atendidas, se eu tenho segurança, se eu tenho amor, relacionamento, se eu tenho estima elevada, então eu consigo ter realização pessoal. E acontece que isso não tem nada a ver com os estudos e o pensamento do Maslow. Muito pelo contrário. Para o Maslow, a vida humana é um fluxo contínuo, ela não é uma escada. A vida é um processo, um movimento. A vida é ser, não ter. E hoje, décadas depois, nós temos uma tonelada de estudos científicos que corroboram isso que eu acabei de falar. Se você deseja transformar a sua vida e realizar o seu pleno potencial, pare de focar nos troféus, pare de focar no fim, na linha de chegada e comece a focar no processo. Pare de pensar no que você quer ter e comece a pensar em quem você quer ser. Essa é uma lição importantíssima sobre mudança. Eu preciso que você tenha isso muito claro aí dentro de você. Se você quer mudar a sua vida e realizar o seu potencial de fato, eu estou falando aqui de mudança eficiente, mudança duradoura, não estou falando de fogo de palha. Se é isso que você quer, então você precisa parar de focar no que você quer ter e começar a focar em quem você quer ser. Para observar os projetos de mudança da maioria das pessoas por aí. Projeto Verão, por exemplo, tão comum. Eu quero ter um corpo mais magro para ir para a praia no verão. Eu quero perder 5 quilos para isso. Não é à toa que esses projetos de mudança não duram. Eles são fogo de palha. Eles são baseados na empolgação momentânea pelo desejo de ter alguma coisa. E agora você pode virar para mim e falar: mas Pedro, qual o problema disso? De projeto verão e por aí vai, de querer ter coisas. O problema é que os estudos científicos mostram de maneira muito clara que esse tipo de projeto de mudança dificilmente dá certo. Quando dá certo, não costuma durar. A pessoa vai lá, perde os 5 quilos, vai para a praia, mas aí o verão acaba e ela ganha todo o peso de volta, quando não engorda, ainda mais. Isso quando a pessoa consegue, porque a maioria das vezes ela não consegue. Se você orienta a sua mudança pelo desejo de ter alguma coisa, pelo troféu, a probabilidade de transformação é muito menor. Então, afinal de contas, qual é o tipo de mudança que é eficiente segundo os estudos científicos mais atuais? Ora, são as mudanças onde você foca na pessoa que você quer se tornar e não no que você quer ter. Em vez de projeto verão, em vez de querer perder 5 quilos para ir para a praia, eu quero ser uma pessoa saudável, uma pessoa que se orgulha das suas escolhas. Eu quero ser uma pessoa que cultiva a saúde em todas as suas escolhas diárias, que não aceita ser guiada pelo prazer momentâneo. Eu quero ser uma pessoa que olha no espelho e se orgulha do seu corpo, não para os outros, mas para mim, porque meu corpo é resultado das minhas escolhas. E eu quero ser uma pessoa saudável em todas as minhas escolhas. E a beleza é sintoma de saúde. Para isso, eu vou precisar perder 5 quilos, mas não porque eu quero perder 5 quilos. Esses 5 quilos são o caminho necessário para que eu me torne essa pessoa que eu quero ser. Viu só a diferença entre essas duas maneiras de você planejar as suas mudanças? A pergunta que eu te faço agora, então, é justamente essa. Quem é a pessoa que você quer ser? É claro que você vai precisar ter algumas coisas para ser essa pessoa, mas o seu foco tem que ser na pessoa que você quer ser, que você quer se tornar. Se você tiver sempre isso aí em mente, as chances de você se manter firme e consistente naquilo que precisa ser feito serão muito maiores. E veja só, para o Maslow, a vida é exatamente isso.
A vida é sobre ser, sobre se tornar constantemente alguém melhor. A vida é processo, a vida é um fluxo contínuo e não uma linha de chegada a um troféu. E não um jogo de videogame em que você atinge um nível e depois o outro até que você zerou a vida, até que você finalizou tudo. Crescimento, transformação é um processo contínuo. E é por isso que eu tenho alunos e membros na Sociedade Neurovox, que é o meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu tenho membros de 16 a 90 anos de idade. Todos eles usando conhecimento e ferramentas validados pela ciência para transformar suas vidas com eficiência. Porque se você está vivo e você está saudável, se o seu cérebro está vivo e saudável, ele é capaz de se transformar. Você é capaz de se transformar em alguém melhor. E é isso que nós fazemos aqui no canal Neurovox. Inclusive, se você é novo aqui, você já deve ter percebido qual que é a nossa pegada. O objetivo aqui é democratizar conhecimento filosófico e conhecimento científico. Esse conhecimento que muitas vezes fica preso naquela linguagem técnica e difícil dos livros, dos artigos científicos, ou lá dentro dos muros de laboratórios e de universidades. Meu objetivo aqui é derrubar, no bom sentido, esses muros para que, numa linguagem simples e acessível, todo mundo consiga ter acesso a esse conhecimento filosófico e científico. E se você considera esse um objetivo nobre, e se você deseja fazer um gesto aqui de carinho e gratidão para nós, então eu te peço, se você quiser e se você puder, para você se inscrever aqui no canal. Esse é o gesto mais importante que você pode dedicar a nós para que essa mensagem, para que os nossos conteúdos e o conhecimento que a gente dissemina aqui chegue a cada vez mais pessoas. É um pequeno gesto que não vai tomar nem 10 segundos da sua vida. É só clicar no botão de se inscrever aí embaixo e se você já for inscrito, é tocar nesse mesmo botão e ativar as notificações, para que você seja notificado quando nós postamos um vídeo. Tem muita gente que fala, Pedro, eu não vi o vídeo X quando ele foi postado. Provavelmente é porque você não ativou as notificações. E como a gente posta pouco aqui no canal, uma vez a cada 15 dias, na verdade até demora mais às vezes. O último vídeo já faz um mês que a gente postou. Muita gente acaba não recebendo as notificações e acaba não assistindo esses conteúdos. E aí você pode perder um conteúdo que é muito importante para você. Então, a inscrição no canal e ativar as notificações é um pequeno gesto que nos ajuda muito. E já que você vai se inscrever e vai ativar as notificações, toca no joinha aí, dá uma curtida no vídeo se você puder e se você quiser, porque isso nos ajuda muito também. E deixa um comentário. É nos comentários que eu pesco os temas dos próximos vídeos. Eu sempre estou olhando os comentários para ver o que vocês estão desejando, o que vocês estão querendo aprender, e aí a partir disso eu crio novos vídeos no futuro. Então o teu comentário é muito importante para nós também. Então, veja que a tal da pirâmide de Maslow, que o Maslow nunca desenhou e agora você já sabe, ela é problemática. A pirâmide é um modelo ineficiente para você entender como transformar a vida e realizar o seu potencial. E é por isso que um outro grande cientista, um cara que está vivo, o psicólogo Scott Barry Kaufman, resolveu criar uma nova alegoria das necessidades propostas pelo Maslow, só que ele não só redesenhou aquela pirâmide, mas ele complementou com os avanços científicos mais atuais. Afinal, o Maslow, por mais visionário que tenha sido, ele faleceu no ano de 1970 e muita coisa aconteceu na ciência desde então. E o que eu quero ensinar para você agora é esse modelo atualizado. Um modelo científico atualizado daquilo que é necessário para transformar a sua vida e realizar o seu pleno potencial. Ou, se você preferir o termo original lá do Maslow, um modelo científico para você atingir a sua autorrealização. Eu vou me basear no modelo do psicólogo Scott Barry Kaufman, mas com algumas alterações feitas por mim para tornar esse modelo ainda mais completo para você. Em vez de uma pirâmide, esse modelo é baseado na figura de um barco à vela, um veleiro, que vai aparecer aí na sua tela agora. E a ideia de um veleiro, ela em primeiro lugar é muito mais completa do que a ideia de uma pirâmide, que mais parece uma escada que você vai escalando os níveis, porque para um veleiro navegar, ele precisa estar completo e íntegro. Se você tiver um furo na vela, ou se você tiver um buraco no casco, ou se o leme não estiver funcionando, enfim, quando o veleiro está com um dos seus pedaços não funcionando direito, o veleiro como um todo não funciona. E essa é uma lição importante sobre a realização do seu potencial. Quando você não consegue equilíbrio entre essas necessidades que eu vou te explicar daqui a pouco, a sua vida não vai conseguir navegar na sua plena potência. Você não vai conseguir realizar o seu pleno potencial. O segundo elemento de um veleiro, que é bastante preciso, e é por isso que nós utilizamos essa alegoria, é o fato de que um veleiro ele não flutua no ar, ele não está lá sozinho no vácuo.
Um veleiro está sempre navegando no oceano. E por que o oceano é uma boa alegoria? É porque a vida é isso. A vida é você navegar num oceano repleto de incertezas, de possibilidades. E não só disso, mas de tempestades também. Esse oceano te traz possibilidades de você chegar a portos que são incríveis ou de se perder muitas vezes, ou às vezes de cair no meio de uma tempestade. E aqui vem uma lição fundamental quando nós falamos da realização do potencial humano. No oceano, você sempre vai ter altos e baixos. Tempos de calmaria e tempos onde o mar estará mais arisco. No oceano, você terá dias ensolarados e maravilhosos, mas você encontrará também tempestades. E quando eu falo sobre as tempestades, na verdade eu estou falando sobre as derrotas, sobre as dificuldades que a vida coloca no nosso caminho. Se você está aqui hoje, e se eu sentar para bater um papo com você e pedir para você me contar a sua história, eu tenho certeza de que você vai passar 95%, 99% do tempo me contando como você superou as dificuldades que você encontrou pelo seu caminho para se tornar essa pessoa que você é hoje. No fim das contas, são as dificuldades, e não apenas as dificuldades, mas a maneira como nós aprendemos com as dificuldades, enfrentamos as dificuldades para nos tornarmos alguém melhor. É isso que nos ensina a navegar. As tempestades nos ensinam a navegar. E sempre que eu falo sobre derrotas, eu lembro de um jogador de basquete. A palavra derrota na minha mente traz esse jogador de basquete. Esse cara errou 9.000, na verdade mais de 9.000 cestas que ele tentou fazer. Esse cara perdeu mais de 300 jogos. No final do jogo, em 26 jogos, a bola foi dada a ele para ele tentar desempatar o jogo e ele errou. E o time perdeu. Esse cara, para mim, materializa a importância da derrota na vida, porque esse cara é Michael Jordan. É literalmente o maior jogador de basquete da história. E eu quero que você ouça as palavras dele a respeito das derrotas. Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes confiaram em mim para fazer a cesta da vitória. E eu errei. Eu falhei várias vezes na minha vida. E é por isso que eu tive sucesso. E esse é um belo exemplo de por que a ideia de oceano é uma boa ideia de alegoria para quando nós falamos da realização do potencial humano. É nas tempestades que você vai encontrar o aprendizado para que você aprenda a navegar cada vez melhor por esse oceano de incertezas, de dificuldades, que pode trazer também dias ensolarados, pode trazer portos seguros, pode trazer mares calmos, mas é nas tempestades que você vai se tornar cada vez mais um bom navegante. E, portanto, eis a importância de você aprender com as suas derrotas. Essa é uma questão fundamental quando nós falamos da realização do potencial humano. E aqui nós temos boa literatura científica, corroboração científica disso que eu estou falando. As pessoas que conseguem transformar suas vidas e que têm transformações duradouras são pessoas que, quando sofrem uma derrota, em vez de se subjugarem, em vez de cederem à derrota, ou seja, em vez de fracassar, porque o fracasso é isso. O fracasso é quando você se deixa vencer por uma derrota. Em vez disso, as pessoas que conseguem trazer mudanças duradouras para suas vidas são as pessoas que usam as derrotas como mecanismo de aprendizagem, que buscam com as derrotas entender o que pode ser melhorado, ou no mínimo aprender um pouco mais sobre o terreno no qual elas estão navegando, para que elas continuem navegando cada vez mais fortes e com mais eficiência. Esse é um aspecto fundamental para que você sempre lembre, quando a vida estiver difícil, quando você estiver passando por um momento que você imagina que você não vai conseguir passar por aquilo porque está muito difícil, lembre-se que é esse momento que vai te ensinar muito a respeito de como você pode se tornar uma pessoa mais forte para sair disso navegando com muito mais eficiência por esse oceano de incertezas que nós chamamos de vida. E continuando, a alegoria do veleiro, ela é uma alegoria muito valiosa porque o veleiro é composto essencialmente de dois elementos. Embaixo nós temos o barco, o casco de fato. E eu quero falar um pouco sobre o casco porque nessa representação das necessidades, daquilo que você precisa ter na sua vida para realizar o seu pleno potencial, o seu casco precisa estar íntegro. E para começar a falar sobre a integridade do casco da tua vida, que vai te permitir navegar pela vida, nós precisamos falar das necessidades básicas. Nós estamos falando aqui das necessidades de sobrevivência.
do mínimo de segurança no ambiente onde nós vivemos. Porque aqui eu quero lembrar das palavras do grande filósofo André Comte Sponville. E ele diz assim: a filosofia é para quem tem as necessidades básicas atendidas, porque para quem tem fome, o necessário é a comida. E nós sabemos, com base em muitos estudos científicos, que, por exemplo, crianças que passam fome, crianças que não são devidamente nutridas, na vida adulta, elas têm um QI inferior, estatisticamente, a crianças que são bem nutridas. Nós sabemos, por exemplo, que crianças que se desenvolvem em um lugar onde não existe saneamento básico têm também prejuízos de inteligência, de QI na vida adulta, quando comparadas a crianças que possuem saneamento básico. A alimentação da mãe durante a gravidez impacta em grande medida o desenvolvimento do cérebro da criança e, portanto, a vida dessa criança quando ela chegar à vida adulta. Nós temos que reconhecer aqui que existem algumas necessidades básicas que precisam ser atendidas para que um ser humano consiga realizar o seu pleno potencial. E é por isso que nós, enquanto sociedade, precisamos lutar para que as pessoas tenham o mínimo de oportunidade, para que elas tenham o mínimo para sobreviver com dignidade e qualidade. E aqui nós estamos falando de comida, nós estamos falando de abrigo, nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando inclusive de um mínimo de estrutura social para que uma criança se desenvolva com algum apoio. Nós sabemos também que crianças que sofrem, por exemplo, traumas, abusos, tanto abusos de ordem física quanto abusos de ordem emocional, essas crianças têm o risco de desenvolver transtornos neuropsiquiátricos, como depressão, ansiedade e muitos outros. O risco é muito maior. Essas crianças têm prejuízos cognitivos, prejuízos emocionais na vida adulta com muito mais chance, muito mais risco. Ou seja, a necessidade básica primária é nós termos alguma segurança para que nós possamos sobreviver com alguma dignidade. Essa é a primeira coisa que uma vida humana precisa ter para que o potencial humano consiga se realizar, para que o casco desse navio ele consiga navegar com alguma integridade por esses oceanos tão incertos, cheios de dificuldades, altos e baixos e tempestades. E quando nós temos isso atendido, não basta apenas sobreviver. Nós precisamos, de fato, conseguir viver. Porque nós temos, eu acredito, uma noção de saúde muito equivocada no mundo de hoje. Quem fala muito sobre isso é o grande Martin Seligman, um grande psicólogo e um dos grandes pais fundadores de um movimento que ficou conhecido como psicologia positiva. E por que psicologia positiva? É porque a psicologia, historicamente, tem uma abordagem negativa, e isso não vale só para a psicologia, não. As ciências da saúde, de maneira geral. Para pensar, o que você considera uma pessoa saudável, na maioria dos casos? Saudável, para a maioria das pessoas, é uma pessoa que não está doente. Saudável é uma pessoa que não tem diabetes, que não tem hipertensão, que não tem depressão, que não tem ansiedade. Veja que essa é uma abordagem negativa. É negativo no sentido de que saúde é você suprir uma coisa que está faltando. E essa perspectiva de saúde, ela é muito limitada. E o que o Martin Seligman e vários outros grandes cientistas se uniram é para tentar desenvolver um movimento que eles chamaram de psicologia positiva para dizer o quê? Para dizer que uma vida boa não é uma vida onde você não está doente. Não estar doente é o básico. Uma vida boa é uma vida onde você consegue atingir o seu pleno potencial. A psicologia positiva, no fim das contas, bebe muito das águas da psicologia humanista da qual fazia parte o Abraham Maslow e vários outros gigantes da época dele. O que eu quero dizer aqui então é que sim, nós enquanto sociedade temos que lutar para que as pessoas tenham a oportunidade de ter o seu mínimo ali suprido para que elas consigam com dignidade viver, mas não basta isso. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso cérebro, cuidar do básico além do básico, digamos assim. Nós precisamos fazer com que a nossa vida não apenas seja uma vida de sobrevivência, nós precisamos, portanto, alimentar a nossa vitalidade, que é outro elemento do casco do nosso navio. Ou seja, aqui eu estou falando daquilo que você precisa fazer na sua vida para que você não apenas não fique doente, mas para que o teu corpo de maneira geral e o teu cérebro em específico funcione em sua plena potência. E hoje nós sabemos muito bem quais são esses elementos. Em primeiríssimo lugar é o sono de qualidade e por tempo suficiente. Quem dorme mal ou quem dorme pouco ou ambos, está destruindo o seu cérebro, está destruindo a sua saúde. O sono é fundamental para muitos processos biológicos.
É durante o sono, por exemplo, que o seu cérebro elimina toxinas, sujeira, lixo que se acumula nele ao longo do dia. É durante o sono que o seu cérebro, ele inclusive faz uma espécie de reorganização dos processos que ocorreram ao longo do dia e, portanto, reorganização de processos de memória para que você consiga aprender as coisas. Ou seja, sem o sono você não consolida memórias, você não absorve aquilo que você aprendeu ao longo do dia, só que durante o sono acontece uma outra coisa muito interessante também. É como quando você vai lavar a louça e você dá aquela espremida na esponja para você tirar o excesso de água. Ou seja, durante o sono, o teu cérebro não apenas consolida memórias do que foi aprendido durante o dia, mas ele se prepara para conseguir aprender coisas novas no dia seguinte. E se você dorme pouco ou se você dorme mal, você não muda, você não se transforma, porque você não consegue nem aprender o que foi vivido ao longo do dia e você não estará preparado para bem aprender aquilo que você viverá no dia seguinte. O sono é crucial para a regulação de processos emocionais e quem dorme mal costuma ter problemas emocionais. Ansiedade, por exemplo, é muito agravada quando a pessoa dorme mal ou dorme pouco. Não só ansiedade, mas é durante o sono que você regula processos que vão te permitir que você esteja focado, se sentindo bem no dia seguinte. Quem dorme mal, quem dorme pouco, costuma viver arrastado, sem energia, sem disposição. Sono é crucial para a sua libido. Talvez você não saiba disso, mas o testículo de homens que dormem pouco ou mal é estatisticamente menor do que os testículos de homens que dormem com qualidade por tempo suficiente. E com as mulheres acontece algo semelhante com os ovários. E, portanto, você terá problemas não só de libido, mas de fertilidade também. Durante o sono, o teu corpo realiza processos imunológicos fundamentais e, portanto, quando você dorme mal ou dorme pouco, a tua imunidade não funciona direito. Você tem mais risco de infecções de maneira geral, mas não só isso. Você aumenta o seu risco para vários tipos de câncer. O sono é crucial para a saúde mental. O sono é crucial para o teu cérebro funcionar em sua plena potência. E olha, eu poderia dar uma aula inteira sobre sono, mas a questão aqui é que um dos pilares para que você tenha vitalidade, para que a tua vida esteja na plena potência, para que o teu cérebro esteja na plena potência, para que o teu corpo esteja na plena potência, é você dormir bem e dormir por tempo suficiente. O segundo pilar para a tua vitalidade plena é a alimentação saudável. Eu já gravei recentemente um vídeo aqui no canal Neurovox, onde eu falo sobre essa questão da alimentação, dos alimentos que prejudicam e que potencializam o seu cérebro. A alimentação é crucial porque, afinal de contas, o teu corpo é uma máquina e a alimentação é o que nutre essa máquina, é o que faz com que essa máquina seja capaz de funcionar. Ou seja, se você está consumindo porcaria, a máquina vai funcionar de um jeito porcaria. E, portanto, a alimentação saudável é o segundo pilar da vitalidade plena. O terceiro pilar da vitalidade plena é a atividade física regular. Ou seja, é a prática de exercícios físicos regularmente. E toma muito cuidado se você é atleta de fim de semana, sabe? Vai jogar bola no domingo, no fim de semana, porque temos estudos científicos mostrando que esse tipo de gente tem maior risco até de ataque cardíaco, infarto do miocárdio, e problemas cardiovasculares de maneira geral, porque você passou a semana inteira sedentário e aí você coloca um pico de estresse em um dia só da semana. Quando nós falamos de atividade física regular, é você praticar atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 3 a 6 vezes por semana, uma mescla de atividade física aeróbia, ou seja, corrida, natação e por aí vai, com atividade física de resistência para desenvolvimento dos seus músculos, como musculação, pilates e por aí vai. Então, a atividade física é o terceiro pilar. Não existe cérebro cheio de vitalidade, com vitalidade plena, funcionando na sua plena potência. Não existe cérebro assim em um corpo que é sedentário. E finalmente, o quarto elemento da vitalidade plena é tentar tanto quanto for possível reduzir o estresse na sua vida, porque o estresse corrói. É claro que você pode sim escolher às vezes estar perto de uma pessoa ou estar perto de uma situação que está te estressando e você poderia escolher não estar ali. Isso acontece bastante. Mas de maneira geral, o estresse nas nossas vidas está um pouco fora do nosso controle, ele está lá no oceano. Então eu quero focar aqui naquilo que está no seu controle. E quando nós falamos de vitalidade plena, nós estamos falando essencialmente de sono, dormir por tempo suficiente e com qualidade. É claro que eu volto aqui ao ponto anterior. Tem gente que não consegue isso porque não tem as necessidades de sobrevivência básicas atendidas. E essas pessoas precisam de oportunidade para conseguir ter saúde. Mas eu estou falando de você, que dorme pouco ou dorme mal por opção, de fato.
tá? Isso está no seu controle. O segundo ponto e o segundo pilar é a alimentação. E o que você come também está no seu controle. E o que você deixa de comer também. E a atividade física, finalmente, também está no seu controle. O ponto é que quem dorme mal, quem dorme pouco, quem se alimenta mal e quem é sedentário, nunca terá o seu pleno potencial realizado. Porque o seu cérebro, em específico, e o seu corpo, de maneira geral, nunca estarão funcionando em sua plena potência. E aí eu te pergunto, como que você espera realizar seu pleno potencial se o seu corpo não está funcionando em sua plena potência? É simplesmente impossível. Então temos que resolver esse pilar para que esse casco do nosso veleiro esteja íntegro e apto a navegar com eficiência. E aí nós temos um outro elemento aqui fundamental para que o casco tenha integridade. E aqui é conexão. E a conexão no sentido amplo da palavra. Em primeiro lugar, relações de qualidade. O ser humano é um animal social. Ou seja, a espécie humana, ela precisa de relações para viver bem. É claro que algumas pessoas precisam de um número e de uma intensidade de relações maior, outras precisam de um número e intensidade menor. Isso varia de acordo com a personalidade, especificamente um traço de personalidade chamado introversão e extroversão. Então, é fato, as necessidades de conexão humana variam em termos de quantidade e de intensidade de pessoa para pessoa, mas eu quero que você saiba que a ideia do ermitão, da pessoa que vive sozinha a vida inteira, essa é uma ideia fictícia. Porque para pensar, quando você nasceu, qual foi a primeira coisa que você precisou quando você chegou a esse mundo? Você pode virar para mim e lembrar lá da pirâmide do Maslow. Ah, eu precisei de água, eu precisei de comida, eu precisei de segurança. Pois bem, quando você nasceu, bebezinho humano, como que você consegue água, comida e segurança? É apenas tendo pessoas, relações. Porque o ser humano, quando nasce, é muito frágil. Nós precisamos de um ambiente, de uma estrutura de seres humanos e relações para que a gente se desenvolva e se torne independente. Então, nesse sentido, conexões humanas são importantes. E aqui, principalmente, relações de qualidade. Eu não estou falando aqui de quantidade de relações, porque a gente vive hoje no mundo de 5 mil amigos nas redes sociais. Eu estou falando de relações de qualidade. Você tem alguém na sua vida que você pode ligar para essa pessoa a qualquer momento, de madrugada, por exemplo, uma pessoa que quando você está com um grande problema, ela vai atender e ela vai te ouvir com carinho. Você tem alguém que quando você está passando por uma dificuldade, você pode sentar com essa pessoa e você pode compartilhar isso com ela, sabendo que essa pessoa vai te apoiar e estará do seu lado. Você tem alguém que quando você está passando por uma alegria, algo grandioso na sua vida, uma vitória, estará ao seu lado e ficará feliz junto com você e comemorará junto com você? As tuas respostas para essas simples perguntas ditam a qualidade das conexões humanas que você tem. E é importante você ter pelo menos uma pessoa assim na sua vida, porque isso é fundamental para que a estrutura mental, psíquica humana, ela esteja íntegra, para que o teu barco, o teu casco do teu veleiro, ele esteja íntegro e consiga navegar com eficiência. Mas além das conexões com outros seres humanos, é importante que você também tenha uma boa conexão com você mesmo, ou seja, uma boa relação consigo mesmo. E não apenas consigo mesmo, mas uma relação com o ambiente ao seu redor, uma relação com o mundo ao seu redor. É conexão em um sentido amplo e é claro que falando-se de uma espécie social como o ser humano, as conexões humanas, elas são as principais. E continuando os elementos que fazem com que o casco das nossas necessidades, da nossa estrutura psíquica e mental para a gente realizar o nosso potencial, que fazem com que esse casco esteja íntegro, nós temos aqui a autoconfiança. E aqui é um mergulho na conexão que você tem consigo mesmo. Porque quando você não enxerga valor em si mesmo, quando você não tem confiança nas suas próprias capacidades, quando você não possui bem desenvolvido aquilo que nós chamamos de autoeficácia, que é a visão que você tem de que você é capaz de fazer as coisas, capaz de realizar as coisas, quando a tua autoestima ela é abalada, quando você tem problemas, portanto, na sua autoconfiança, que podem ser na autoeficácia, na autoestima, no valor que você enxerga em si mesmo, o teu barco vai ter um buraco muito grande. Vai ser muito difícil você navegar com eficiência, porque ao longo do caminho todo você vai duvidar de si mesmo, você não vai acreditar que você é capaz de realizar as coisas. Quando vier uma tempestade, talvez você pense que você não vai
conseguir continuar. Talvez você enxergue a tempestade de longe, vire as costas e não enfrente porque você não enxerga valor e não acredita que você tem as competências para enfrentar aquela tempestade. E, portanto, desenvolver a autoconfiança é absolutamente fundamental para que o teu casco esteja íntegro e você consiga navegar com eficiência. Eis então, nós temos os elementos aí do barco que precisa estar íntegro para que você consiga navegar. Porque afinal de contas, se você tem algum buraco nesse casco, começa a entrar água. E aí você vai gastar energia para ficar pegando um balde e jogando essa água para lá ou tentando tapar o buraco. A questão é que quando você tem buracos, quando você tem problemas nesses elementos fundamentais da mente humana, das necessidades que a mente humana precisa para realizar o seu potencial, você nunca vai conseguir navegar com eficiência, realizando o seu pleno potencial que existe aí dentro de você. Então, se você está começando agora um novo ciclo, ou se você deseja transformação na sua vida, presta atenção nisso que eu falei até aqui. Observa essas necessidades e verifica se você não tem um buraco aí no casco do seu veleiro que pode estar te impedindo de velejar com velocidade, com a eficiência que você deseja para conquistar as mudanças que você quer e que você merece na sua vida. E quando o seu barco, o seu casco, ele está íntegro, firme, sólido, aí você consegue abrir a vela. Porque afinal de contas, se você só tem um barco sólido, firme, íntegro, ele boia, mas ele fica lá parado. O crescimento, de fato, ele ocorre quando a vela se abre. E, portanto, no modelo que eu estou te ensinando aqui, o casco, o barco, ele trata das necessidades de segurança. Ou seja, daquilo que é o mínimo que você precisa de estrutura para que boie, para que você consiga navegar na vida. No entanto, se você não abre a sua vela, você permanece parado. Quando nós falamos da vela, nós estamos falando dos elementos necessários para o crescimento, para o desenvolvimento, para a transformação positiva humana. E esses elementos são fundamentais. E o primeiro deles é a exploração. A vela é uma excelente figura de linguagem para você pensar no ato de explorar. Não adianta você ficar tentando olhar para o mapa de outras pessoas. Eu vejo muita gente fazendo isso. Você acredita que a vida que vai te fazer feliz é a vida daquele cara, ou daquela moça, ou daquele influenciador, ou daquela pessoa que você admira. Toma muito cuidado com isso, porque quando você compara a tua vida com a vida dos outros, você está usando o mapa de outra pessoa para guiar a sua navegação. E eu te garanto que se você fizer isso, é capaz de você naufragar ou no mínimo você vai se perder aí nesse oceano, porque no fim das contas cada um de nós tem um mapa. O meu mapa é só meu, o teu mapa é só teu. O que eu consigo te dizer é mais ou menos como o oceano funciona, como que você tem que montar o seu barco e a sua vela, mas quem vai navegar é você de fato. E para isso você precisa explorar. E explorar significa experimentar, conhecer, arriscar. Navegar por oceanos desconhecidos para você conhecer aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido para você. Você explorar possibilidades novas que vão além disso que você é hoje. E aqui é importante porque quando você, por exemplo, não tem o casco lá, a autoconfiança, quando você duvida de si mesmo, quando você duvida das suas capacidades, o medo te paralisa e você nunca consegue abrir as suas velas para explorar. Quando você possui uma autoconfiança bem desenvolvida, você tem a coragem de explorar, de abrir as velas e de experimentar, de arriscar, sabendo que sim, pode haver tempestade, você pode se perder, mas o fato é que no mínimo você vai aprender um pouquinho mais sobre si mesmo. Não adianta você buscar realizar o seu pleno potencial se você não experimentou caminhos para você entender, em primeiro lugar, o que você definitivamente não quer na sua vida. O que você não quer fazer de jeito nenhum. E a partir daí, você começar a encontrar coisas que te encantam, que fazem sentido, e com isso, talvez você encontre o segundo elemento da vela, a segunda necessidade de crescimento para o ser humano viver a sua plena potência, que é amor. E amor aqui eu uso num sentido pleno, muito parecido com o que os gregos antigos utilizavam, especificamente Aristóteles, ou então com uma leitura mais até atual do que o Aristóteles, feita por um grande filósofo chamado Baruch Spinoza. Amor aqui é você encontrar alguma coisa que a mera existência te alegra. Eu gosto muito da definição de amor do Spinoza. Spinoza diz assim: o amor é uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Eu sei que pode parecer complicado, mas eu te explico rapidamente o que isso significa. Imagina que alguém chega para você e diz assim: oi,
A ideia da sua existência me alegra. Obrigado por existir. Isso é o amor para Spinoza. É quando você se alegra pela mera ideia da existência de algo. É claro que nós podemos encontrar o amor em pessoas. Pessoas cuja mera ideia da existência é suficiente para te alegrar. E é isso que você busca nas suas relações, é claro. Nem todo mundo encontra isso, porque isso é algo que vai muito além de você ter relações de qualidade. Você pode ter boas amizades, você pode ter, inclusive, relacionamentos românticos de qualidade, mas o amor, no sentido pleno da palavra, é essa alegria profunda que você sente pela existência de alguém. E talvez você tenha encontrado isso na sua vida, e se você encontrou, essa é uma coisa muito preciosa, é um elemento muito poderoso para a nossa vela. Porque você ama, sim, pessoas, mas você não ama apenas pessoas, você pode amar outras coisas. Você pode amar, por exemplo, situações e experiências, você pode amar uma carreira, você pode amar projetos, você pode amar ofícios, coisas que você faz. Mas quando você explora o suficiente o oceano, entende aquilo que você não quer definitivamente, você começa a encontrar coisas que te encantam e talvez você encontre coisas e pessoas que você ama. E é a partir desse amor que você começa a finalmente chegar no último elemento da vela, na última necessidade de crescimento para a mente humana, para você realizar o seu pleno potencial, segundo esse modelo científico, que é propósito. Propósito, portanto, é o último elemento. E aí vem uma coisa importante, porque tem gente por aí buscando o seu propósito. Muita gente me manda mensagem: professor Pedro, como eu faço para encontrar o meu propósito? Só que a pessoa, ela não desenvolveu os outros elementos da vela. Aliás, a pessoa às vezes está com o barco inteiro furado. É uma pessoa que dorme mal, é uma pessoa que não cuida do seu corpo, é uma pessoa que se alimenta mal, é uma pessoa que não desenvolveu a sua autoconfiança, é uma pessoa que, portanto, está lá cheio de buracos no seu barco. A vela, ela não possui os elementos de exploração, ela nunca explorou, nunca arriscou para entender o que ela não quer, para saborear as coisas que a encantam. E não só isso, ela também não encontrou aquilo que ela ama de fato. E essa pessoa nunca vai encontrar o seu propósito, porque o propósito ele é o último estágio. O propósito ele é o estágio final, depois que você tem um barco bem estruturado, uma vela onde você consegue explorar e tem experiências de exploração que te dizem quem você é, onde você encontra de fato aquilo que você ama, tanto nas relações quanto nos projetos e tudo mais. A partir daí você vai, talvez, entender qual é o seu propósito. E é claro que com as ferramentas corretas você consegue construir esse barco. Não vai ser uma jornada perfeita, mas você consegue minimizar os seus erros utilizando o conhecimento. E hoje nós temos conhecimento abundante. Esse é o bacana do mundo de hoje. Tem muito conhecimento, muita ferramenta validada pela ciência que nos ajuda a construir esse barco, a erguer essa vela e a seguir navegando e enfrentando as tempestades e encontrando os portos seguros que eventualmente aparecem pelo nosso caminho. E no fim das contas, tudo isso culmina com a ideia de propósito, como nós falávamos. E essa questão do propósito é muito curiosa. Muita gente me pergunta: Pedro, como encontrar o sentido da vida? Como encontrar o meu propósito? E o problema começa na própria pergunta. Você não encontra o sentido da vida. Você não descobre o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. Por quê? É porque o sentido da vida não é algo que se encontra, é algo que se constrói, é algo que você vai criar. Sua vida é um barco em um vasto oceano de possibilidades, de incertezas e tempestades. O barco precisa estar forte e robusto para você aguentar essa viagem. Com um corpo saudável, cheio de vitalidade, funcionando em sua plena potência. Refletindo sobre si mesmo, bem conectado consigo mesmo, bem conectado com o mundo, bem conectado com outras pessoas, com autoconfiança para você enfrentar os obstáculos e saber as suas forças e também as suas limitações. Com tudo isso, o barco se torna sólido, robusto, forte, e aí você pode abrir as velas. As velas vão te permitir explorar, e assim você vai seguir a sua viagem, tentando, errando, tentando de novo, agora um pouquinho melhor do que antes. Aguentando as tempestades e, sobretudo, aprendendo com elas. Desistindo com inteligência ou persistindo com sabedoria. Carregando algumas coisas e deixando outras para trás. É explorando assim
que você vai encontrar, quem sabe, o amor por pessoas, amor por lugares, amor por algo que você faz, amor pelas experiências que a vida te proporciona. É encarar a vida como uma obra de arte. Autoconhecimento é fundamental, porque você é, ao mesmo tempo, o artista e a obra. O máximo que eu posso fazer é te ajudar a escolher os melhores instrumentos, as melhores ferramentas, mas a jornada é sua. Não se trata de uma busca passiva. Isso é fruto de uma postura ativa perante a vida. É sobre ser alguém cada vez melhor. E agora eu quero lembrar da história de Fidípides, a história que começou esse vídeo aqui. E eu quero que você observe que Fidípides tinha tudo isso. Ele tinha um barco muito completo e bem estruturado. A base do barco, aliás, é algo que os gregos ensinam e que a ciência corrobora até hoje. Para os gregos, a ideia de você cultivar uma mente saudável era intimamente ligada à ideia de um corpo saudável. Veja, por exemplo, Platão, o grande filósofo grego. Platão não era o nome dele, muita gente não sabe. Platão era um apelido. O nome dele era Aristócles. E Platão era um apelido que significa o amplo, ombros largos, porque Platão era forte, ele era um atleta. Na Grécia Antiga, o cuidado do corpo, com os exercícios físicos, com sono, com a alimentação, ele é fundamental. Palavras do grande Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental. Hipócrates diz: faça do seu alimento o seu remédio. Os gregos, eles aprenderam muito bem como cultivar esse barco sólido, e não só isso. A filosofia grega é uma grande tentativa, uma tentativa maravilhosa e fantástica de entender como abrir essa vela para explorar, para encontrar o amor e, quem sabe, entender qual é o nosso propósito. Veja, portanto, que Fidípides viveu nessa época. Essa foi a cultura na qual ele viveu. E ele tinha o propósito dele, lutar pela pátria dele, defender a pátria dele. Por isso ele fez tudo aquilo que ele fez. E quando nós observamos os fatos que parecem sobre-humanos, eles não foram feitos por alienígenas. Eles foram feitos por seres humanos como eu e você. Só que o que esses seres humanos aprenderam a construir é um barco sólido e firme, que consegue navegar com velas sólidas e firmes nos oceanos incertos da vida. E é isso que faz com que esses atos pareçam sobre-humanos. No fim das contas, é esse barco bem construído. Eu espero que o vídeo de hoje ele tenha conseguido pelo menos um pouquinho te ajudar a encontrar os elementos para você construir o seu barco, o seu veleiro, que é só seu. Como sempre, todas as referências de livros e artigos científicos que embasaram o que eu disse aqui no vídeo estão aí embaixo na descrição. Seja lá, quando você estiver assistindo a esse vídeo, eu desejo que a sua jornada de transformação seja engrandecedora e te encha de orgulho. Eu desejo que o seu potencial esteja cada vez mais realizado de fato nessa breve jornada que nós chamamos de vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui ao final desse longo vídeo. Te garanto que não é todo mundo que chega aqui. As estatísticas do YouTube são bem claras. Um vídeo desse tamanho, 30% das pessoas chegam até o final. Você está aí entre esses 30%. Por isso você já é uma pessoa especial. Parabéns! Não é todo mundo, não é qualquer um que chega aqui. Mas vamos continuar juntos. Se inscreve aqui no canal, continua comigo porque eu quero te ver no nosso próximo vídeo, sempre aprendendo, sempre expandindo os horizontes do nosso pensamento. Um grande abraço e até lá!